Na nossa programação de hoje do Cotriel em Sua Casa, nós temos conosco a participação do economista-chefe da Farsul, Antônio da Luz. Vai participar conosco hoje para trazermos aqui algumas informações a respeito do agronegócio, da agricultura, né? A Farsul, que é a Federação da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul. Inicialmente, Antônio, muito obrigada pela tua disponibilidade em nos atender nessa manhã e conversarmos aqui juntos, né, para a nossa gama de ouvintes e associados da Cotriel. A minha saudação, Luzia, prazer estar contigo, com todos os associados da Cotriel, falando para essa cooperativa tão importante, que tem um papel tão distinto na sociedade de toda a região. Que coisa boa estar com vocês. Nós também agradecemos tua participação, Antônio. E a gente começa falando, né, não tem como a gente fugir desse assunto, que é a respeito dessa seca, da estiagem, né, que assola todos os setores, economia, agricultura, agronegócio, e eu costumo dividir essas questões em 3 seções que considero importante, Antônio, a questão da agricultura, pecuária e a conjuntura econômica. Gostaria que você abordasse primeiro esse assunto com a gente. Bom, acho que essa estiagem, eu estou há 23 anos no agronegócio, eu ainda não tinha visto uma seca com uma característica tão destrutiva como eu estou vendo nessa. É bem verdade, ok, temos regiões do estado que não estão tão problemáticas, é o caso do sul, é o caso da Campanha, é o caso das planícies costeiras interna e externa da Lagoa dos Patos, mas tirando essas regiões, que é onde não está a maior parte da produção, diga-se de passagem, aonde está o grosso da produção, as perdas são gigantescas, são muito grandes, muito graves, e que coloca os produtores rurais num alerta do que vem pela frente, do ponto de vista financeiro, sobretudo, porque os produtores, essa região que está perdendo safra, ela representa 75%, 80% da área plantada do Rio Grande do Sul de lavouras de seco. Então, nós estamos numa situação bastante grave, uma situação bastante triste, uma situação de muita angústia. Nós mesmos, na Farsul, também temos trabalhado muito forte, pensando no amanhã, porque no amanhã vão vencer os custeios, vão vencer os investimentos, e nós teremos, enfim, nós precisamos ter as devidas prorrogações para que seja dado um alívio para esse produtor, só que neste momento, neste dia em que nós gravamos essa entrevista, ainda não tem dinheiro para isso. Então, sexta-feira da semana passada, nós tivemos uma divulgação da Secretaria do Tesouro Nacional cancelando o Plano Safra, que está em vigor no mês de fevereiro. Isso é uma atitude inédita, nunca tinha acontecido. Ou seja, não tem dinheiro para esse Plano Safra. Se não tem dinheiro para esse, imagina para o próximo, que precisa aumentar bem mais os recursos para se manter a mesma área, já que aumentou tantos custos de produção. Então, para manter a mesma área, precisa de mais recursos, dado o aumento do custo. Nós estimamos em 51% a necessidade de recursos adicionais, e não tem nem para esse, imagina para o próximo. E o produtor precisa fazer a prorrogação, como é que fica? Você não tem dinheiro nem para o Plano Safra que está, muito menos para o outro, quanto menos ainda para fazer renegociação. Então, nós estamos trabalhando muito forte na busca de soluções orçamentárias para que haja esse recurso para que os produtores tenham o direito àquilo que lhe é devido em situações como essas, de modo que prevê o Manual do Crédito Rural. Não adianta prever o Manual do Crédito Rural se não tiver dinheiro. Então, nós estamos também numa angústia muito grande, que os produtores ainda não começaram a sofrer isso, porque os vencimentos, para a maior parte dos produtores, ainda não chegou, mas na hora que chegar, nós já temos que ter isso solucionado, senão explode. Então, nós estamos também passando por um momento de muita ansiedade, muita angústia, mas estamos buscando caminhos. Na semana do dia 24, nós devemos ter um evento grande com os governadores dos estados atingidos, com os parlamentares dos estados atingidos, com a ministra, enfim, onde serão apresentadas algumas propostas que envolvem medidas provisórias, enfim, questões mais técnicas,
de modo a recuperar o orçamento e podermos dar aquilo que os produtores merecem e têm direito num momento como esse, né? Então, para nós também tem sido bastante angustiante todo esse processo, até porque a Farsul, é bom lembrar, ela tem cerca de 30, a diretoria é composta por cerca de 30 pessoas, 100% delas são produtores rurais, todos são produtores rurais. O próprio presidente, né, começando por ele, produz soja, produz arroz, produz boi, produz floresta, enfim, todas as pessoas que estão aqui dentro são produtoras rurais, então todo mundo está sentindo na pele o que está acontecendo no nosso estado, na nossa economia, todo mundo está vendo isso com muita dor. Também é verdade, e aqui eu quero ressaltar o papel do cooperativismo. A FECOAGRO está liderando um processo que nós temos a oportunidade de acompanhar este trabalho da FECOAGRO no sentido de buscar linhas para que condições de renegociar os seus passivos com as cooperativas. Então, aqui eu quero já dar uma saudação para a presidência, para a diretoria, para os conselheiros, para o corpo diretivo como um todo da Cotrial, e dizer para os associados que ninguém está dormindo, ninguém está acompanhando à distância o que está acontecendo, muito pelo contrário, está todo mundo envolvido na busca de soluções para todos os problemas que os produtores, infelizmente, vão enfrentar nesse ano. Outra questão, gostaria de perguntar, né, como que estão os pleitos das entidades que dizem respeito à questão da renegociação das dívidas, que a gente sabe, né, que vão ficar pendentes, os produtores, talvez hoje pode até parecer que não, né, não pode parecer que não é um assunto tão relevante, mas logo ali na frente, elas começam a vencer. E vai ser um caos se não tiver uma solução, se não tiver um sistema todo de gestão. Como que está essa questão, Antônio? Exatamente, Luzia, nós não podemos deixar chegar o dia do vencimento, então as coisas entram num caos. Eu sei que as parcelas vão começar a vencer, as de custeio mais para frente, agora em seguida começa investimento, e leite já começou, diga-se de passagem. Nós temos ciência disso, só que nós não podemos esperar, tanto é que eu mesmo aqui dividindo com vocês para ter uma dimensão da preocupação da federação, eu estava de férias entre o Natal, Ano Novo, até ali os primeiros dias de janeiro, e as nossas férias foram interrompidas, para que nós pudéssemos já começar a trabalhar em soluções para que, quando chegar o dia, essas questões já estejam resolvidas. Que é o trabalho de enterrar cano, nem sempre as pessoas enxergam, mas ele está ali, né? E também quero aqui ressaltar o papel da ProSoja, o papel da FECOAGRO, o papel da Federarroz, o papel da FETAG, que são entidades que juntam conosco, irmanadas, de maneira unida, com unidade, nós estamos trabalhando, porque é uma situação muito difícil, uma situação que nós nunca tínhamos experimentado, de não ter dinheiro nas rubricas para se fazer essas recomposições. Mas nós estamos enfrentando, sim, dificuldades, ninguém vai tapar o sol com a peneira, nós não vamos mentir para os produtores, a situação hoje é gravíssima, e se tivessem vencendo hoje, nós estaríamos num caos. Mas também é verdade que nós temos esperança e expectativa que nós vamos encontrar esses recursos, que nós vamos ter por parte do governo e do parlamento uma revisão do que está lá no orçamento, porque a nossa posição ela é muito clara. Se tem 4,9 bilhões, eu não falei milhões, eu não falei M de Maria, eu falei B de bola, bilhões de reais, quase 5 bilhões de reais para fundão eleitoral, se tem 16 bilhões de reais para emenda de relator e orçamento secreto, tem que ter dinheiro para socorrer os produtores rurais conforme ele termina o manual do crédito rural, ponto. Então, é nesta linha que nós estamos trabalhando e é assim que nós queremos ser entendidos neste momento de angústia e dificuldade que os nossos produtores estão enfrentando. Perfeito. Antônio, falta de recursos para a contratação da safra de inverno. A gente sabe, né, que hoje, se a gente pegar o cenário atual do agronegócio, a gente tem um bom preço,
mas a gente não tem produto, né? E a gente sabe que a condição não é favorável, mas a gente tem que se planejar para a cultura de inverno. Luzia, nós estamos apostando muito, né, que essa safra de inverno ela venha nos ajudar a pelo menos minimizar um pouco desse drama que estamos vivendo, né, os produtores que plantaram safra de inverno de maneira geral, né, não estou falando caso a caso, não estou falando de maneira generalizada, eles foram muito bem-sucedidos, tiveram produtividades boas e venderam a preços bons, o que criou um certo colchão e que, de certo modo, repetindo esse desempenho na safra 22, nós possamos aliviar, então, portanto, um pouco as perdas. Mas nós não podemos contar com isso, porque a safra de inverno, ela é desafiadora, ela volta e meia nos traz dificuldades climáticas, enfim, e sobretudo, nós levamos um balde de água fria quando o governo cortou os recursos do Plano Safra para todo o mês de fevereiro. Então, o produtor que quiser acessar recursos para plantar a safra de inverno agora não vai ter. Então, estamos sim contando com a safra de inverno, mas com essa escassez de recursos, ela sinceramente, ela não começa bem. Ela começa com o pé esquerdo, à medida que estão nos faltando recursos para dar conta de concluir o Plano Safra, como eu já tinha falado lá no início. Antônio, questão do aumento de custos, planejamento para o nosso produtor, a gente sabe que é um assunto difícil de falar, porque o cenário não é favorável, mas a gente precisa ter isso, né? A gente precisa ter planejamento, a gente precisa saber reduzir os nossos custos, saber trabalhar melhor as nossas plataformas e isso como um todo. A gente sabe que é um ano complicado, tem bastante influência da pandemia, e em virtude da pandemia a gente acaba tendo essa baita estiagem que nos preocupa. Mas o que o nosso produtor tem que pensar a partir de agora, o que o sistema cooperativista pode estar fazendo para ajudar o nosso produtor nesse momento? É claro que é um assunto delicado, mas eu, como economista, eu estou acostumado com isso, minha profissão é essa. Então, eu não tenho nenhuma dificuldade de dizer que nós precisamos, sim, melhorar os processos de gestão, não tenho a menor dúvida disso. A gestão era tão importante quanto o processo de lavoura, quanto o processo produtivo, porque os negócios são financeiros. Então, ter planejamento financeiro, ter organização de caixa, ter acompanhamento por indicadores dos resultados, isso é fundamental, isso não tem a menor dúvida, não é o futuro, esse é o presente da atividade, nós temos que nos preocupar com isso. Eu não tenho dúvida que produtores que no passado já se organizaram e começaram a olhar para a importância deste aspecto nas propriedades rurais, eles vão passar por esse drama de estiagem com muito mais robustez, uma vez que se prepararam para enfrentar momentos como esse. Então, isto vai ter que entrar na agenda das pessoas, elas gostem, não gostem, achem ruim, achem bom, não importa, tem um monte de coisa que eu não gosto de fazer na minha vida, mas eu preciso fazer, porque, enfim, faz parte do processo. Então, eu mesmo, né, eu adoro fazer conta, eu adoro fazer cálculo, por mim, se eu passar um dia fazendo cálculo aqui nos meus softwares, nas minhas planilhas, ou à mão que seja, para mim é um dia feliz. Por outro lado, eu odeio fazer relatório. Isso é uma coisa que me irrita na minha vida, é fazer relatório. Mas eu tenho que prestar contas, né? Hoje mesmo eu tenho uma viagem para fazer, estou indo a Panambi, e eu preciso prestar contas de todos os gastos que eu tive. Eu tenho que dar satisfação para a Farsul, por sua vez, tem que dar satisfação para os produtores. Então, eu tenho que fazer relatório, tenho que juntar nota, né? Eu não gosto, mas eu tenho que fazer. Então, nem tudo que eu preciso fazer é o que eu gosto. Então, gostemos ou não gostemos dessa parte, nós vamos ter que enfrentar. Eu acho que o papel das cooperativas ele é relevante nesse processo, de incentivar, de auxiliar, de oportunizar momentos para os produtores, e eu aqui já me coloco à disposição da Cotrial, para conversar com as pessoas, explicar, né, desde o básico, por onde a gente deve começar, enfim, porque eu não tenho dúvida que no século XXI, o que mais vai separar os produtores que vão prosperar daqueles que vão ter mais dificuldades, não será a capacidade de atingir produtividades, mas a capacidade de gerir o financeiro.
Com certeza. Da Luz, a questão de relacionamento entre produtor rural e as agências bancárias. Nós temos uma relação com as agências boa, né? Os produtores batem nas portas das agências todos o santo ano e nesse momento todos os agentes financeiros, sejam eles bancos ou cooperativas de crédito, querem resolver o problema. Todos querem ajudar. Só que nós também temos que ter a compreensão de que as rubricas lá no orçamento da União, o banco não consegue fazer muita coisa. A cooperativa de crédito não consegue fazer muita coisa. Então, não adianta eu brigar com o meu gerente neste momento, nem tudo está no alcance dele. Tem uma parte de interarcano, que muitas vezes as pessoas não enxergam, né, que precisa ser feita. E é o que nós estamos fazendo agora, e os bancos estão bem cientes, estão nos ajudando também. Então, eu acho que é momento que o produtor deva agora registrar suas perdas, buscar laudos agronômicos, ler bem o que diz a apólice que ele assinou junto ao seguro rural, providenciar as vistorias, enfim, nesse momento o produtor ele precisa comprovar a situação que se encontra, para que ali na frente ele vai ter que necessariamente fazer a apresentação desses documentos para o sistema bancário, e a partir daí termos um encaminhamento de uma solução para este grave problema. Mas eu sei que é um momento de dor, de angústia, mas a gente também tem que ter estabilidade, a gente tem que ter parcimônia, a gente tem que entender a situação. O sistema bancário precisa entender o momento difícil que o produtor enfrenta, mas também o produtor precisa entender as condições e as limitações dos agentes. Eles não podem fazer mágica, né? O gerente nosso não pode fazer mágica, mas se nós conseguirmos colocar o dinheiro lá no orçamento, eles vão conseguir fazer coisas bem melhores do que eles têm hoje, não tenho dúvida. Perfeito. Antônio da Luz, agradeço a tua participação com a gente aqui na nossa programação do Cotriel em Sua Casa. Muito obrigada pela tua disponibilidade em estar conversando com a gente, respondendo algumas dúvidas que são do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, levando em consideração o atual cenário econômico e do agronegócio que a gente vive. Muito obrigado, Luzia, pela oportunidade de falar com todos os associados da Cotriel nesse momento importante, mas eu queria deixar uma palavra final. Eu queria dizer para os produtores que estão passando por esse momento, que é um momento de muita angústia, eu quero dizer para os senhores que nós também estamos angustiados, que nós também estamos chateados, que nós também estamos tristes, e os senhores não estão sozinhos, nem em sentimento e em proposições. Mas esse momento de angústia vai passar. Nós já vivemos isso em 2005 e passou. Nós vivemos isso em 2012 e passou. E nós estamos vivendo isso de novo e vai passar. E se tem um produtor neste mundo, não é neste país, neste mundo, que é capaz de dar a volta por cima num momento de dificuldade como este, é o senhor, é a senhora que me ouve neste momento. É o produtor do Rio Grande do Sul, este produtor que fez o Brasil ser o que é hoje. Corre nas nossas veias, está no nosso DNA a capacidade de dar a volta por cima. Vocês fizeram isso no passado, nós vamos fazer isso de novo. Estamos passando um momento de angústia, mas ela vai passar. E outras safras boas virão, e nós vamos dar a volta por cima, e vamos sempre lembrar desse momento difícil que vivemos, mas nós vamos ultrapassá-lo sim. Nós vamos vencê-lo sim, e vamos ter safras boas lá na frente sim, e vamos nos recuperar sim. Então, vamos lamber as feridas, porque elas não são pequenas, mas vamos ter ciência que elas vão cicatrizar, e nós vamos continuar em frente, e vamos ter safras boas lá na frente. Perfeito. Esse, então, economista-chefe do Sistema Farsul, Antônio da Luz, participando com a gente aqui no informativo do Cotriel em Sua Casa. Com as informações, Luzia Camargo.